Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 30 de outubro. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Deva Invest, vou conduzi-los aí nessa análise de fechamento, falar sobre o Bovespa, que hoje vem para fechar em queda de 0,7% até o momento. Os ativos acabaram de entrar em leilão aqui, então pode ser que mude aí um pouquinho essa rentabilidade, mas começou no positivo, reverteu e está vindo para fechar no terreno negativo, conforme nós comentamos no radar da semana, disponibilizado ontem aqui no canal. Domingão teve radar da semana e também teve ali o vídeo de oportunidades de swing trade para o decorrer dessa semana para os membros do canal, tá bom? Então você aí que é membro, se não assistiu, vai lá, dá uma corridinha ali, depois desse vídeo, é claro, e assiste, porque tem muita coisa boa lá, tá? E para você que não é membro, se tiver interesse, assina aí um mês, vê se faz sentido para você. Se não fizer, é só cancelar, não tem taxa, não tem multa, não tem nada, não tem semestral, anual, nada. É mensal ali, ponto, acabou, gostou, não gostou, tchau. Beleza? Então fica aqui o meu convite, em linha realmente aí com o que a gente já esperava, essa primeira queda do Ibovespa, tá? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo aqui para ajudar a gente no canal. Você que não é inscrito, fica também o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só solicitar o ativo para ser comentado na análise de fechamento de amanhã. Bora lá. Simbora, minha gente. Para você que pulou a vinheta aí, não esquece do seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E lembrando, radar da semana já disponível aí no canal para quem é membro. Começando pelo Ibovespa, queda de 0,7% na sessão de hoje, dando continuidade no belo candle de baixa que foi apresentado na sexta-feira. Começamos o dia bem, o Ibov chegou a apresentar alta de 0,82, mas fechando aí agora no terreno negativo, chegou a cair também 0,85, uma boa volatilidade aqui em termos de máxima e mínima, tá? Diria aí que é do tamanho do candle de sexta-feira praticamente, né? Não chega a ser ele, mas bastante volatilidade aqui na sessão. Enfim, reforçando muito a expectativa de vir testar os 112 mil pontos, que é a média de 200 períodos, perdendo esse nível de preço, também reforça muito a expectativa de perder a mínima do último fundo, nos 111.598 pontos, que também é a mínima desta semana aqui, ó. E aí poderia desencadear um movimento contínuo deste Ibovespa no gráfico semanal também, tá? Então segue um viés mais negativo aqui, falando de curto e médio prazo para o nosso índice, tá? Então a expectativa ainda segue negativa aí para os próximos pregões. Falando do mini índice, na sessão de hoje aqui, queda de 1% até o momento, também devolvendo belo candle de alta aqui, deixado lá na quinta-feira passada, reforçando o viés negativo aqui de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Vou até voltar no Ibov, pessoal, só para dar uma cutucada aí, né, no pessoal que vem falando, a análise técnica não funciona, porque a notícia influencia e tal, não sei o quê. No caso aqui, estou falando especificamente aí sobre o fiscal aí do Brasil, né, e tudo mais. Porque não adianta, não vai para frente. Ó, pessoal, apesar do belo candle de quinta-feira, eu tinha alertado vocês, tá? Para quem assistiu o radar, ó, o análise de fechamento aqui, eu havia alertado vocês, tá? Para ninguém vir falar aí que não, porque é a notícia, o gráfico não funciona. Eu havia alertado que, apesar do belo candle de alta que havia sido apresentado, não tinha revertido tendência. A tendência seguia negativa, com topos negativos, a tendência seguia indefinida, com topos descendentes e o fundo ascendente aqui, mas ainda na região de resistência ali, tá? Poderia no máximo superar essa máxima e ainda testar ali aquela região de 115 mil pontos. Foi de fato o que aconteceu naquele dia. Eu não esperava que realmente, aí eu não sabia, né, que isso aqui ia acontecer, que ia devolver tudo numa única barra praticamente. Mas eu tinha comentado que não tinha anulado nenhuma, não tinha retomado uma tendência de alta, o viés não era agora positivo de cara, né? Eu já tinha deixado isso bem claro aqui para vocês, tá? Então, vale sim a pena a gente seguir o gráfico. É claro que
principalmente no day trade, aí, mini índice, mini dólar, no futuros. A gente tem que sim ficar atento aí a notícias, isso movimenta, tá? Isso gera volatilidade, e aí entendam volatilidade como oportunidade. Então a gente tem que se aproveitar de alguma forma, sim, tá bom? Mas olhando para um cenário como um todo, falando de Ibovespa agora, tá? Independente de quem for falar aí, vai gerar ruído no curto prazo, é claro, mas se a gente olhar todo o contexto de tendência, de topos e fundos, o viés ainda era negativo dentro de uma tendência indefinida, tá bom? Falando do mini índice aqui, direto no gráfico intraday agora, abriu num gapzinho de alta na região de resistência, tá? Ali da faixa dos 115.547 pontos. Essa daqui era a projeção daquele ombro, cabeça, ombro, chegou muito próximo ali do 100%, já vou tirar, tá? Já desconfigurou agora. Devolveu, gerou sinalização de topo aqui no primeiro candle do pregão, tá? Um topo descendente. E deu continuidade no movimento de baixo. Perdeu essa região de fundo e também esses outros fechamentos por aqui, tá? Amanhã, se abrir numa nova tentativa de recuperação aí, num novo gapzinho de alta, fiquem de olho, essa região dos 114.500 é um nível de resistência. Bateu aí, gerou topo nos 5 minutos, nos 2 minutos, foco na ponta vendedora. Se abrir estável aqui, qualquer ameaçado que der aí para cima, eu ficaria de olho em venda sim, tá? Mesmo se for sem sinal, eu ainda olharia para venda, jogando um stop na volatilidade, tentando pegar a continuidade deste movimento de baixa. Só olharia para compra se voltar para cima dos 114.500 e gerar um sinal de alta acima desse nível de preço. Caso contrário, meu foco é na venda no mini índice. Dólar, na sessão de hoje, apresentando alta, meus amigos, de 0,6%. Segurou na região de topos anteriores aqui, segurou na média de semanal e agora apresentando um belo de um fundo aqui, podendo vir buscar resistência ali da faixa dos 0,93 até a região dos 185. Para quem é membro do canal e assistiu o Radar da Semana, viu que a gente falou sobre o dólar. Depois de ter testado, a gente já vinha falando desde esse candle, que poderia ainda vir na média, poderia segurar nesse topo, na região dos R$5, e aí a gente comentou, olha, olhando para o diário, a chance de ter alguma semana de alta é maior, e olha só, está gerando um fundo aqui que também reforça a expectativa de um fundo por aqui, tá? Então a gente pode ter sim o dólar gerando um sinal de alta aqui no semanal, tentando aí retomar um novo movimento de alta a favor da tendência de alta que vem sendo apresentada aqui ainda, tá? Por hora, somente reverte toda essa expectativa positiva que eu estou falando, se confirmar um fechamento aí abaixo dos 4.980. Gráfico de 60 minutos, deu uma bela esticada aqui, está corrigindo, abriu um gapzinho de baixa aqui amanhã, em cima do suporte, 5.030, foco na ponta compradora numa sinalização de alta. Abriu estável, mas corrigindo, ainda assim focaria em compra próximo do suporte, tentando pegar um novo movimento de alta. Só olharia para venda se perdesse o 0,20 no intraday e gerasse um sinal negativo abaixo desse nível de preço. Lembrando que, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton estará ao vivo aqui com vocês, falando de mini índice e mini dólar. DI, pancada para cima novamente, 2,4%. Mais uma vez, para quem assistiu o Radar da Semana, viu que, apesar de ter retornado bem próximo dessa região de fundo anterior, a tendência ainda era de alta e a expectativa era de ter uma nova sinalização de fundo por aqui, tá? E comentei mais no detalhe, olha, tende a gerar bastante volatilidade aqui por conta de estar entre as médias, tanto no diário quanto no semanal, mas o viés ainda é positivo. E olha essa pancada que deu aqui no dia de hoje. A gente pode ter um dia mais estável aí amanhã, né? Até por conta aí de uma pré-reunião aí do Copom, né? Na verdade, inicia amanhã a reunião do Copom, e na quarta-feira que tem a divulgação aí, com uma expectativa aí de redução de 0,5% na Selic, se não me engano vai para 12,25%, tá? Confirmando esse 0,5%, é claro, tá? Mas seguimos aí num viés positivo, de tentar aí dar sequência nesse movimento nos próximos pregões no DI, apesar de amanhã poder ter um candlezinho de indefinição aqui. Ainda segue a resistência dos 11.220, que é a média móvel de 200, que também é a média móvel lá do mensal, tá? Confirmando o fechamento acima aí, pode abrir espaço aí para caminhar um pouquinho mais para cima. Petrobras, na sessão de hoje, queda, meus amigos, de 1%, perdendo aqui as mínimas anteriores, vindo para confirmar aí o menor fechamento mais uma vez. Para quem está vendido nessa regiãozinha aqui de leve topo que foi apresentado, dá para tentar trazer o stop para o zero, se quiser, ou ainda deixar o stopzinho aqui acima da máxima desse cara agora, 36,28, um pouco mais bem protegido, 36,47, tá? Mas dá para tirar daqui de cima já para quem quiser, para quem tiver vendido.
e tentaria levar até a média do semanal, tá, pessoal? Até a região dos 33,40. Tem suporte aqui nos 33,64, depois o fechamento do gap nos 33,82 e por fim a média do semanal. Mais uma perda de mínima aqui, gerando mais um sinalzinho de saída para quem está comprado no médio prazo. Vale, belo movimento de alta na sessão de hoje, subindo 0,84, mas o candle não é bonito, tá? O candle aí abriu num gap de fuga aqui, tá fugindo dessa região de resistência anterior, do 6787. O que não pode fazer? Devolver, né? Gerar um topo aqui, volta para dentro dessa região de resistência, tá? Ou pior, né? Já devolve amanhã com gap aqui, voltando para dentro dessa resistência. Teríamos aí seria um bebê abandonado, né? No caso, uma ilha de reversão. E retomaria o viés negativo aqui, tá? De poder, sim, ter um movimento de baixa até o 6580 e se perdesse 6580, devolver aqui, tá? Então, assim, ganhou essa região importante de resistência, não vou falar que não ganhou, ganhou sim, tá? Claro, tá no leilão, mas tende a confirmar esse fechamento aí. Agora precisa dar continuidade, tá? Precisa dar continuidade e reverter ali a região dos 71, que seria também um topinho lá do semanal, tá, pessoal? Precisa reverter esse topinho aqui para retomar um viés positivo. A semana passada foi muito boa mesmo, devolvendo um belo candle de baixa, tá? Mas precisa ter sequência nesse movimento, tá bom? Não vejo aqui a possibilidade de compra, não teria aberto nenhuma compra, então assim, se alguém abriu aí, o stop vai ter que ser na volatilidade, não tem muito jeito. Stop abaixo dessa mínima não cabe, muito gigante esse stop. Então teria que ser na volatilidade aí para quem de repente se aventurou nesse rompimento aqui, tá bom? Não tem muito o que fazer não. Tem o suporte agora aí dessa região que antes era resistência, agora tende a passar como suporte, 67,50, depois 65,80. E a resistência mais relevante para mim realmente aí vai desde aqui praticamente seria a região dos 70,20 até o 71, tá, pessoal? Que seria esse fechamento, mais essas máximas aqui, mais essa máxima ali em cima, tá? Seriam esses os níveis de resistência pela frente. Tem um gapzinho aqui que não foi fechado, né? Não sei se existe a possibilidade ainda de tentar algo mais aqui para cima, tá? É que eu realmente não gostei desse formato que foi deixado aqui hoje na Vale, tá? Essa estrela cadente, esse martelinho invertido aí, não achei muito bacana. Então, a chance de poder ter pelo menos um sinalzinho de topo por aqui amanhã é grande, tá bom? Então, fiquem atentos aí aos comprados. Agora comentando as recomendações swing trade, pessoal, abrimos duas na sessão de hoje. A primeira delas, Iduc 3, caindo 3,7 na sessão, confirmando um topo, mais um pivôzinho de baixa no mesmo candle. Expectativa segue mais negativa a favor da tendência de baixa, por conta disso estamos vendidos tentando pegar este movimento aqui. Também abrimos uma venda em Azul 4, a expectativa ainda era positiva de ter algo mais para cima e depois desse candle de sexta-feira e o dia de hoje aí perdendo essa região, a chance de poder perder tudo de uma vez agora dos R$12 aumentou bastante, portanto, estamos vendidos também no papel, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa. Duas vendas abertas lá dentro do aplicativo da Invest. Agora atendendo aí aos pedidos de análise, começando por Banco do Brasil, na sessão de hoje, deixa eu confirmar que meu áudio está funcionando, senão eu tenho que gravar tudo de novo. Banco do Brasil, queda de 0,7 na sessão, tentou aí apresentar o sinal de fundo. Eu vinha comentando com vocês lá na sala de ações que essa tinha que ter tido a escadinha aqui de máximas, né, e não apresentou. A galera estava querendo forçar a mesma entrada. Enfim, para quem forçou a entrada, pessoal, hoje estopou de vez mesmo, tá? Se não saiu na sexta, hoje nova mínima sendo realizada aí, estopou de vez. Agora o próximo suporte mais relevante é a média ali do semanal, nos 47,60. Mais próximo desse nível de preço eu olharia para compra. Por enquanto, ficaria de fora aí. VEG, alta de 2,12% na sessão, segue ainda um pouquinho mais travada, um pouquinho mais lateral. Se deixar aqui uma escadinha e ascendente de mínimas aqui, se aproximando aí da média, um topinho, eu ainda foco em venda na VEG 3. Portanto, não vejo possibilidade de compra mesmo que tenha uma aspiração de máxima aqui amanhã. Meu foco está em aguardar pela oportunidade de venda a favor da tendência de baixa. Cosan, queda de 2,19%. Sexta-feira já tinha respeitado aqui essa região de resistência anterior, de topo mais a média de 200. Hoje aí confirmando esse topo, belo topo inclusive, podendo dar sequência nesse movimento de baixa por aqui. Kaique, é um topo duplo? Não, pessoal, por quê? Topo duplo é sempre no final do movimento de alta, tá? E aí faz esse padrãozinho. Aqui é praticamente o final do movimento de baixa, tá, pessoal? Então, isso aqui não é um topo duplo, tá? Não é um topo duplo. Pode formar um ombro, cabeça, ombro aí, então?
Poder até pode, tá? Mas está muito próximo esses ombros aqui da cabeça, mas ainda vejo um viés mais negativo aqui, de poder dar sequência. Visualizo isso como uma correção aqui mais lateral para dar sequência nesse movimento. E quando eu digo lateral é A, B, C, tá bom? Enfim, para quem tiver vendido, dá até para deixar um stop aí acima da máxima desse candle branco aqui, nos 16,38. Lá em cima é muito grande esse stop, eu deixaria um pouquinho mais abaixo aqui. Fibra, na sessão de hoje, queda de 1,59%, devolvendo aqui também o movimento de alta que veio sendo apresentado anteriormente. Está em cima da média aqui de 3 períodos. Pode tentar esboçar alguma sinalização de alta mais uma vez. Para quem comprou esse rompimento, esse pivô de alta e deixou o stop aqui no fundo, permanece esse alvo, tá? Permanece. Enquanto não anular o fundo, esse alvo permanece. O problema é que essa correção, conforme ela vai andando cada vez mais aqui para baixo, vai enfraquecendo a expectativa, tá? Precisa ter isso em mente. Então, fiquem atentos, para quem está comprado no pivô, stop é nos 18,79. Para quem está interessado em compra, teria que ter alguma sinalização de alta acima da média aí, tem que se sustentar acima desse nível de preço, 19,75. No contrário, pode ficar assim lá no semanal, inicialmente nos 18,70. Taesa, queda de 0,62%, deixou um belo candle de baixa na sexta e hoje apresentando esse topinho aqui a favor da tendência de baixa. Foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade deste movimento. Para quem abriu a venda, não tem muito o que fazer mesmo. Aí vai ter que deixar o stop lá em cima nos 34,62. Andando um pouquinho aí, dá para tentar trazer o stop mais aqui para baixo, tá? Tentando amenizar aí o risco dessa operação. Mas o foco é sim na ponta vendedora em Taesa. O NIP 6, alta de 0,48%, é que eu estava vendo ali o mês, está caindo 12%. Alta de 0,48%, mas dentro ainda do movimento de baixa, tá? Não vejo essa possibilidade de compra aqui amanhã, caso seja apresentada essa sinalização de fundo. Meu foco ainda estaria em aguardar também para uma operação na ponta vendedora aqui nas próximas sessões. Tá? Meu foco é em venda também na Unip. Se continuar esse movimento de baixa, não adianta também querer forçar a entrada aí, porque o stop vai ficar gigantesco. Então, o ideal é que se tivesse pelo menos 2 candlezinhos aqui tentando se recuperar, já seria uma possibilidade de abrir uma venda no novo topo aí, tá? Então, por hora, somente aguardaria se eu estivesse de fora. Tem resistência no 7,360, depois a região do 7,550. Tem suporte na faixa do 67,88, depois a região ali dos 64 e por fim a região dos 62. Banco Inter, na sessão de hoje, baita queda, 4,5%. Depois de ter atingido lá, pessoal, o alvo de FIBO aqui, dessa correçãozinha, o papel simplesmente corrigiu. Vejo ainda a possibilidade de compra, um sinalzinho de fundo acima da média com esse topo anterior. Perdeu essa região? Não vejo mais essa possibilidade de compra. Enquanto estiver acima dos 22,30 e apresentar um sinal de fundo, show, ainda existe a compra aqui de swing trade no papel, tentando pegar um novo movimento de alta. Caso contrário, não vejo compra. Se o sinal de fundo for aqui embaixo, eu deixaria passar, eu não compraria, tá bom? Então tá em cima desse suporte aí. Vamos ver se se sustenta nos 22,20. Caso seja perdido, tem suporte nos 20,75 e depois a média do semanal nos R$20. Santander, queda de 1,29% na sessão de hoje, gerando aqui uma nova sinalizaçãozinha, retomando, na verdade, né, o sinal de topo que já tinha sido apresentado, fechando abaixo da média móvel aqui de 3 períodos, deixando aqui outra região de topo nesse mesmo nível de topos anteriores que foram apresentados aí para trás, ou seja, não consegue mesmo sustentar acima dos 27,50. Se perder mínima aqui, aumenta a chance aí de poder vir testar esse fundo na região dos 26,16 e PT nesse nível de preço também pode buscar os 25 e 23 mais uma vez. Então esses seriam os próximos níveis de suporte aí mais relevantes de Santander. Então todo cuidado aí para quem estiver comprado no curtíssimo prazo e médio prazo também. Por fim, pessoal, falando de CSMG3 na sessão de hoje aí, leve queda, 0,06% de queda, depois de uma baita pancada aqui na sexta-feira, né? Então foi um dia de correção aqui, dado o forte movimento de baixa da sexta, ainda com a expectativa de continuidade deste movimento. Para quem estiver aí vendido em CSMG3, alvo na região dos R$15,23, sendo um pouco mais otimista com essa venda, alvo nos R$14,77, tá bom? Seriam esses os próximos níveis aí para serem buscados.
tem resistência no próprio fundo, nos 16,10, depois a média 16,45 e por fim aí essa outra região de fundo nos 16,62. Tem bastante nível de resistência aqui pela frente, tá? Então, se o papel tentar se recuperar aí, ainda daria para olhar para venda em alguma sinalização de topo, por exemplo, aí abaixo da média, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ficado claro aí. Muito obrigado pela participação de todos. Foi uma análise de fechamento aí bem direcional, assim, bem objetiva, tá? Porque realmente o Ibov aí tá vindo para fechar o mês de forma um pouquinho mais negativa, então a gente pode sim ter um movimento mais, eu diria que um pouquinho mais acentuado, pelo menos nessa virada de mês aí, um pouco mais para baixo, tá? Mais uma vez, renda variável, tudo pode acontecer, amanhã pode voltar tudo aí na minha cabeça e simplesmente desmoronar o que eu acabei de falar, mas olhando todo o contexto, o viés segue um pouquinho mais negativo, tá? Quarta-feira tem Copom, então amanhã pode ser que seja um dia um pouquinho mais estável, até um pouco chato e de repente de operar falando de mini índice, mini dólar, tá? Pode ser que fique um pouquinho mais travado, mas na quarta tende a gerar aí uma boa volatilidade, então vale a pena ficar atento aí ao cenário como um todo, tá bom? Muito obrigado aí pela participação, pelo joinha, para quem deixou aí o joinha. Boa semana, boas operações e até amanhã. Um abraço.